Você é da bancada evangélica, certo? Sou. Me explica, eu sempre quis entender a bancada evangélica. Eu já sempre vi na mídia, a Globo odeia vocês, fica batendo em vocês, falar que vocês são todos reacionários e blá blá blá. Mas como que é? Como ela se formou? Sempre existiu? Como que você entrou nela? Sei lá. Só, sempre existiu a bancada evangélica, desde a redemocratização. Inclusive, houveram alguns evangélicos que eram os pais da Constituição Federal, né, que nós chamamos de deputados constituintes, né? Então, os deputados constituintes já tinham ali um grupo que era evangélico. Só que a igreja começou a crescer. E a igreja evangélica começou a crescer muito no Brasil e ela começou a ter representatividade. Igrejas grandes, como eu sou da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem no Brasil hoje cerca de 20 milhões de membros. É a maior denominação brasileira. Com 20 milhões de pessoas, se você organizar esse pessoal, você vai ter os seus representantes lá. Naturalmente. Até 2010, a bancada evangélica ela era muito tímida na casa. Ela era uma bancada que já havia se metido em falcatruas, não sei se era na época do sanguessuga. Não sei. Foi um problema que teve com desvio de dinheiro. Eles usavam ambulâncias. Eles compravam ambulâncias e doavam para instituições, porque a ambulância custava 50. Superfatorizar, né? Exato. Então, a bancada evangélica ficou conhecida nessa época por causa disso. Isso pegou muitos evangélicos. Entendi. Eu cheguei em 2010, fui eleito em 2010, cheguei em 2011. O que me levou para a política? O PLC 122, a lei da homofobia. Entendi. Quando a lei da homofobia passou no Congresso Nacional, quer dizer, passou na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ela era uma lei muito ruim. Dentro dela tinha um artigo que falava sobre preconceito. O pastor ou padre que praticar preconceito pode ser preso de 2 a 3 anos, crime inafiançável. Caralho! Aí como é que você que é preconceito, mensura né? preconceito? O que é? Uma dupla gay está na igreja e fala, nós queremos casar. Eu tenho a Bíblia, que é um livro eterno e milenar, que diz que homem com homem não deve casar. Mulher com mulher também não. Então, nós temos a regra. Sim. Aí, se o pastor falar, eu não posso, porque está escrito aqui, não, isso é preconceito. Não, eu sou contra essa visão. Eu acho que a igreja tem direito de não casar quem eles não querem, entendeu? Por qualquer motivo. Só que, olha só, o que aconteceu na Inglaterra? Vou te contar na Inglaterra com a igreja anglicana, que hoje abriu, inclusive, para o casamento homoafetivo. Uhum. Esse pessoal do movimento gay, globalista, eles são muito inteligentes. Eles plantaram dentro de uma igreja um casal, uma dupla gay, e a dupla gay não pode cantar no coral, porque ela não é membro da igreja. Entendi. Ela não pode ser batizada, porque a igreja... Aí, o que eles começaram a fazer? Igreja arrecada, oferta e dízimo. E eles dizimavam e ofertavam. E só que na Inglaterra, o dízimo que você oferta, como nos Estados Unidos, você pode abater no imposto de renda. Uhum. Porque quando você ajuda a igreja faz uma ação social fora do comum. A igreja faz coisas que o Estado não faz. A igreja devolve um cara da cadeia para a sociedade. O Estado não faz isso. Nem é o papel do Estado moralizar as pessoas. Não, né? mas o Estado, ele prende o camarada para dar um corretivo nele. Você abrir o olho, você voltar, você é homem. Só que a pra cadeia... garantir que ele não faça mais merda. Só que a cadeia, a universidade é uma universidade do crime, a cadeia. O camarada entra lá roubando galinha, sai de lá... Sequestrando, ele aprende todos os esquemas e tal. Mas quando a evangelização E da entra no igreja... PCC por obrigação, senão ele se fode. Quando a evangelização chega lá, o camarada se converte, ele sai da cadeia e muda, porque o cristianismo dá a ele outra visão de mundo. Uhum. Ele vai ser um pai melhor, você vai devolver para a família um cara que era violento, um cara pacífico. Pelo menos tenta ser. Porque né? o evangelho faz isso, ele converte as pessoas. Conversão é mudança de caminho. O propósito dele é esse. Né? Então a igreja faz isso. Lá eles entendem isso. Então abate o imposto de renda da pessoa na questão do dízimo. Os camaradas ficaram na igreja 5, 6 anos dizimando. Aí pediram casamento. A igreja, não, nós não podemos casar vocês. Aí o camarada falou, então, me casar não pode, mas receber o meu dinheiro pode? E o meu dinheiro foi investido aqui na igreja. Entraram na Suprema Corte, na Justiça. A Justiça entendeu, não, se vocês receberam o dinheiro deles, eles têm direito a participar dessa sociedade religiosa, porque eles ajudaram a manter... Criou-se uma lei para aprovar o casamento. Ó, que inferno que é. Pode crer. Então, eles são muito bem preparados. Eu nem sei porque nós começamos esse assunto para chegar... da bancada evangélica. Isso. A lei, o PLC 122. Eu passei a vida inteira pregando contra a política na igreja. Porque eu sou do meio do mato e os meus pastores falavam isso. A igreja não precisa de política. Não precisa de política. E eu reverberei isso. Como eu era muito conhecido no meio evangélico, eu era um formador de opinião de uma geração...
Quando aprovou o PLC 122, eu falei assim, a culpa é minha. Porque eu me abstive de estar nesse local aí. E eu falei pro pessoal para não se meter em política. Então só tem um jeito de eu consertar isso. Eu vou emprestar meu nome para política. Ou um racha na igreja. A igreja não queria. É porque tem uma velha máxima, né? Estado, laico, igreja e Estado são coisas diferentes. Aí o pessoal olharam para mim e falaram, não, nós vamos perder um pastor, um pregador do evangelho. Eu falei, não, eu vou mostrar para vocês que eu posso ser os dois. Sim. Aí eu fui para Brasília, mapeei os projetos, e eu que tinha medo do PLC 122, em 6 meses de parlamento, mapeei todos os projetos que estavam em pauta para ser votados, e tinha mais de 1.300 projetos que feriam a igreja, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, que é a primeira de todas as liberdades. Eu me assustei, porque a esquerda, eles vão entrando com sapatinho de algodão. Ah, sim, eles são espertos pra caralho. Eles pegam um projeto e transformam ele em 20 projetos. E colocam esses 20 projetos em todas as comissões. Eles mudam a palavrinha esporte, mas o projeto é o mesmo. Aí vai para a comissão de esporte. Família. Aí você consegue parar o projeto na comissão de esporte, mas ele passou na comissão outra. Entendi. A inteligência deles tem que ser estudada, porque eles são guerrilheiros. E criaram o sistema, né? E eu sentei e vi isso. Juntei um grupo de 10 e nós começamos a travar o parlamento inteiro. Porque um deputado sozinho, eu não consigo aprovar um projeto. Uhum. Mas eu consigo parar qualquer projeto. Sozinho? Sozinho. Se eu conhecer o regimento interno da casa, Entendi. se eu usar as minhas prerrogativas, não tiver um presidente que me atropele, Sim. eu paraliso qualquer votação na casa. Entendi. Isso Existe legal, um milhão uma de política coisas. aí. Mas para isso você tem que estudar. Tem um regimento interno que é desse tamanho. Você E tem parece que ser saber complexo isso aí. muito. Porque ele, às vezes, é dúbio, a informação dúbia. Porque quem criou foi político. E político é uma raça que só Jesus. Ele que o diga. Né? Então, depois que tudo isso aconteceu, a igreja entendeu que não bastava mandar para Brasília um evangélico. Tinha que mandar um evangélico aguerrido. Uhum. É. E eu virei esse evangélico aguerrido. Quando eu briguei com a esquerda, foi a primeira grande luta com a esquerda brasileira, fui eu que enfrentei. Você que pautou. Comissão de Direitos Humanos. Quem é que foi esperto e ficou do meu lado naquela comissão? Um capitão. Entendi. Que ninguém conhecia, ele era o bufão do parlamento, era o camarada que sozinho, que só falava para brigar. Ele era o Lone Wolf? Eu não, quem é esse O lobo solitário? Era um lobo solitário lá dentro, sim, porque ele tinha um pensamento dele, para todo mundo lá ele era um louco, um reacionário, mas de louco não tinha nada. Bom, Ele ganhou. veio e ficou do meu lado, o Bolsonaro. Aí criou-se o tira bom e o tira mal. Entendi. Eu sou pastor, eu tenho vontade de mandar as pessoas para aquele lugar. Mas normal, você é pastor, mas é humano. Mas não posso, porque a liturgia do meu cargo me impede disso. Eu não posso. Porque o cara vai falar o quê? Pô, você não é pastor? Aí você me desmoraliza. É, bom, realmente. Então, por conta disso, o Bolsonaro ficou do meu lado e falou assim, sou seu soldado. O que você não puder falar, só olha para mim. Aí, quando a coisa apertava, o Bolsonaro sacava um papel escrito, queima não sei o quê. E botou... Ele é polêmico, né? Mas chamava as pessoas de padeiro, pô. Só não deixa o pão passar da hora, né? Eu não posso falar em inglês. Você já entendeu, né? Ele falava isso. Então ele ia para essas brigas. O brasileiro já estava com raiva do PT. De repente começaram a parar para me ouvir. Eu fui para todos os programas de televisão. Tentaram fazer chacota de mim e eu conseguia reverter. Eu fui no Danilo Gentili, eu fui no Rafinha Bastos, eu fui para o Mauri Júnior, fui para o Ratinho. Foi até um debate com o Felipe Neto, rolou. O Felipe, eu chamei ele no meu gabinete, falei para ele, você fala mal de mim sem nunca ter falado comigo? Prepare você uma pauta e venha para um debate. Ele foi. Eu engoli ele no debate. Dizem que foi isso mesmo que moleque aconteceu. Despreparado, né? Ah, ele é. Né? Mas aí eu fui para em todos os lugares que eu fui, quando terminava o debate, dos jornalistas, atrizes, atores, estavam lá, falavam, pô, você não é o que a imprensa vendeu. E eu falei, então, me deixem falar que as pessoas vão ver a verdade. Pode crer. E eu comecei a mostrar a verdade. Mudou a situação toda. Aí começou a crescer o movimento de direita. Bolsonaro, inteligente, em 2014, falou, em 2018, você é candidato a presidente da República. E ele começou a trabalhar, 4 anos, trabalho de formiguinha, e virou um movimento. Existia uma brecha, né? Tinha uma grande população não representada dentro da Câmara. Você e ele eram expoentes que saíam da curva e começaram a defender essas pautas que são polêmicas e são contra o sistema, né? Que o sistema quer destruir a religião, quer destruir a família. Por que ele quer destruir? Porque é mais fácil de controlar alguém que não tem um ciclo social familiar forte. Se ele é dependente do Estado, e é por isso que eu acho que você é contra o Bolsa Família perpétuo, porque cria uma dependência do cidadão no Estado. O que eu disse, você incapacita a pessoa dela querer crescer.
Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!